Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Vamos então para mais um módulo de vocês, que é o módulo 3, o ciclo da água, e nós vamos dividir então em três partes, tá? Essa é a primeira parte aí. Iniciamos este módulo justamente, comentando aí sobre esta imagem. Nesta imagem, então, nós temos o personagem Horácio e ele vem falar aí sobre algumas características de como a água ela é encontrada no nosso planeta, certo? E a partir dessa leitura feita em sala de aula, dessa historinha, a gente consegue então perceber que a água ela é encontrada em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Então isso é muito importante. E a gente também começa a entender que a água ela muda de estado físico de acordo com o quê? De acordo com a temperatura. Quando a gente adiciona a temperatura, a gente esquenta, né? A água sai do sólido, vai para o líquido, do líquido vai para o gasoso. Quando a gente começa a retirar a temperatura, o gasoso se transforma em líquido e o líquido se transforma em sólido, tá? Então aí é basicamente isso sobre a questão da mudança de estado da água, tá? Envolve nesse processo a questão da temperatura. E também a gente pode perguntar a seguinte questão, por exemplo, a água que existe hoje é a mesma que existia no tempo dos dinossauros? Se a água ela tem essa mudança de estado, significa que ela vai ficar, né, rodando dentro de um ciclo. Então a gente pode dizer que a água que a gente tem hoje ela é praticamente a mesma água que os dinossauros tiveram há milhões e milhões de anos. Costumo dizer que a diferença é que agora, né, com a quantidade de pessoas no planeta, né, essa quantidade de água que antes estava limpa, ela começa a ficar agora mais suja. Então a gente está tendo um problema de quantidade de água potável. Aí sim, água sempre teve, né, no nosso planeta. Agora a de estar potável ou não é que a gente está interferindo. E aí nós vimos essa imagem aqui, ó, a água em movimento, né? E aí a água em movimento, ela fala o seguinte: a energia do sol, olha aqui, ó, faz a água circular através do solo, faz circular então através das plantas, tá? E na atmosfera. Por isso a água está em constante movimento na Terra, tá? E é sempre da mesma forma. Então, o caminho que a água faz aqui dentro, tá? É chamado de ciclo da água, tá? Neste ciclo, ela passa por diferentes estados. Ora, ela vai estar no seu estado líquido, que é este aqui. Ora, ela vai estar no estado sólido, aqui em cima. E ora, ela pode estar, então, no estado gasoso, que é quando ela está na atmosfera. Então, o ciclo da água é constituído destes processos que estão aqui, ó, apontados nesta imagem. E vamos então conhecer esses processos. Primeiro aqui é a evaporação. Vamos começar pela evaporação, ok? Então, o calor do sol, tá? Transforma essa água líquida em vapor, né? Que sobe para a atmosfera. Então, fica aqui em cima e a maior parte, né, da água evaporada do planeta, né, vem então da onde? Vem dos oceanos. Mas também pode ocorrer, né, da evaporação de rios, certo? Lagos, açudes, represas e outras fontes de água, mas a maior parte vem então dos oceanos, né? As plantas, olha só que bacana, as plantas, então a gente tem plantas aqui, ó, elas também liberam vapor de água por meio da transpiração. Então, evaporação e transpiração fazem com que a água ela então vá para a atmosfera. Quando chega lá na atmosfera, a gente vai entrar num processo chamado de condensação. Então, o vapor de água se esfria na atmosfera, porque aqui é uma região mais fria, né? E se transforma em gotas de água líquida que vão se acumulando e formando o quê? As nuvens, né? Esse acúmulo vai aumentando, 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 até que essas nuvens vão ficando bem carregadas, e aí ocorre o processo da precipitação.
As gotas de água retornam, né, na terra como chuva, então essa água pode retornar na forma líquida, chuva, na forma de neve, que é um semissólido, ou na forma de granizo, né, que é aquela chuva de pedra que a gente fala. Então, nós temos isso. Então, a precipitação nada mais é do que quando as nuvens estão carregadas, elas precisam, então, né, liberar este peso. E pode ser na forma líquida, semissólida ou sólida, tá? Quando a água cai de novo, então ela pode, né, infiltrar, tá? Parte desta água infiltra, nós estamos aqui neste processo, penetra então lentamente no solo, formando grandes reservatórios de água doce subterrâneos. Então é o que a gente chama aqui, ó, que vai se direcionar também para os oceanos. Então é uma forma de alimentar novamente os oceanos. Mas nós temos o escoamento, né, superficial, que é quando a quantidade de chuva que cai é maior que aquela que infiltra. E aí então a água escorre sobre a superfície. E outro detalhe, a água presente aqui, ó, que é a água de degelo, que é resultante, né, desse derretimento das geleiras e das neves, também escoa aí para cursos de água, então alimentam aí os nossos rios. E aí o processo, né, o rio leva de novo para os oceanos. Então o processo começa tudo de novo. Isso aqui é um ciclo, tá, pessoal? E esse ciclo, ele é movido de acordo com esses processos. Vamos lá. Evaporação, transpiração, condensação, precipitação, infiltração, escoamento e aí volta para o oceano de novo, tá? Cerca de 30% da água doce do planeta está em águas subterrâneas, ou seja, que são essas águas aqui, ó, tá? E somente 1% está em águas superficiais, ou seja, que é esta aqui, ó, né? Formadas por rios, lagos e represas. Nós estamos falando de água doce, nós não estamos falando de água salgada, ok? Durante o material de vocês, nós também trabalhamos esta imagem. Essa imagem foi um exercício que aplicou aquilo que a gente acabou de falar. Eu tenho a evaporação, eu tenho a transpiração, eu tenho a condensação, ó, formam-se as nuvens, precipitação, eu tenho a infiltração e o escoamento. Então, aquilo que a gente viu, né, na imagem anterior, ela voltou aqui na forma de exercício para vocês, ok? Pessoal, o que eu queria falar neste primeiro momento era isso e aguardo vocês então na segunda parte, ok? Um beijo, tchau, tchau!